Manhã do Ouvinte, entrevista. São 8h21 da manhã, estamos de volta com a entrevista da segunda-feira e o Glauco Macedo está com a gente aqui novamente. Semana passada ele não pôde estar presente, hoje já retoma aí a sua participação, que é por demais importante para nós aqui na Rádio Manhã Açu. Oi, Glauco, muito bom dia. Bom dia, Luiz. Um bom dia, Naira, ao Marcelo e a todos que acompanham aí a Manhã do Ouvinte, Luiz. Pedir desculpa por não ter podido estar conosco, né? Estarmos todos aqui na semana passada, mas eu tive um problema com dengue e tive um problema muito sério. Eu fiquei praticamente de cama 8 dias, tomando soro e medicamentos. E vou dizer, viu, Luiz, gostaria de compartilhar isso com o seu ouvinte. Todos os que puderem usar o repelente, tomar as medidas necessárias, o senhor e a senhora que está aí na zona rural, usar a botina, a calça comprida para trabalhar, porque é um sofrimento muito grande. Algumas pessoas têm sintomas mais leves, mas como foi meu caso, os sintomas foram muito fortes. Eu cheguei assim, muito próximo de ter que ser internado, e não fui porque tem alguns parentes que me deram essa assistência até dentro de casa, mas é um sofrimento muito intenso e que mesmo depois que termina, a gente ainda fica abalado. Mostra o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é frágil e, às vezes, uma medida simples, quanto um repelente, ele pode ajudar o ser humano a superar esse tipo de coisa traumatizante, forte, radical, que é a dengue. Então, eu gostaria de deixar esse meu depoimento aqui que sirva de recado para as pessoas que tanto gostam da gente e nos acompanham aqui na Manhã do Ouvinte, Luiz. E bom restante de recuperação para você, porque a gente sabe que essas arboviroses demoram um tempo, né, para a pessoa se recuperar totalmente. Na última entrevista nossa, a gente havia falado aqui, doutor Glauco, que iríamos destacar a questão do estacionamento rotativo, tirando dúvidas e mostrando aí como que é o funcionamento. O estacionamento rotativo, a gente sabe, é uma estratégia que é utilizada amplamente em grandes centros urbanos para poder otimizar o uso de vagas nas vias públicas e dar aquela rotatividade, né, nesse estacionamento aos veículos. Essa abordagem visa criar um fluxo contínuo de veículos, evitando a ocupação prolongada das vagas por um único veículo. E foi implantado recentemente aqui em Manhuaçu, né, por uma empresa terceirizada, né, Glauco? É isso aí, Luiz. Ele remonta, já da minha recordação, já aos anos 70, anos 80, era o Zona Azul, né? O Zona Azul sempre teve Zona Azul no Rio de Janeiro. Quem não lembra? A gente comprava aquela coisinha do carnê para colocar pendurado no espelho retrovisor do carro, ele encaixava certinho ali, riscava atrás o horário do início, o horário do fim, e ali comprava-se na banca de jornal. Aqui era assim também, né? Aqui já foi assim, né? Aqui assim. eu acho que eu não tive a oportunidade, porque a gente que mora aqui, mas enfim. Aí, qual que é o objetivo disso? O objetivo principal é a democratização daquela vaga. Por quê? Você tem uma vaga que ela é uma vaga pública, é uma vaga geral. E muitas vezes ela é utilizada por um só veículo. Daí o erro. Né? A pessoa ela chega para trabalhar, ela estaciona o carro, na verdade, às 8 da manhã, naquela determinada vaga, próximo ao emprego, e ali o carro fica até às 18 horas, até a hora que ela vai embora. Então, ela monopoliza aquela vaga como se fosse vaga de uma pessoa só. Quando vem um rotativo, ele diz assim, olha, pode parar, mas é todo mundo, não é uma pessoa só. E tem que ter uma variação para que não seja uma pessoa só. Aqui em Manhuaçu, está disciplinado da seguinte maneira. Hoje, o rotativo ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 18 horas, e nos sábados, de 8 às 13 horas. O veículo pode permanecer no máximo, e aí atenção, até 2 horas na mesma vaga. Precisou de mais tempo, vai ter que tirar daquela vaga e levar para outra. Mesmo tá? que seja puxar o carro um pouquinho para frente. Tem que fazer o rodízio. Tem que fazer o rodízio. Se tiver uma vaga à frente ou atrás, você estaciona em outro lugar. E aquela consciência da gente, aquela vaga não é minha. Eu posso usá-la
por até 2 horas. Então, Sim. esse é o grande lance, né? Tá certo. Então, esse horário, né? Compreendido. Agora, com relação aos valores, doutor Glauco, a gente teve um questionamento aqui na Rádio Manhuaçu, falando sobre os valores, né? E como é que ficou essa questão dos valores? Está dentro do padrão estabelecido aí em outras cidades? Está muito fora? Luiz, o parâmetro que nós temos de cidade do mesmo, de cidade do mesmo porte de Manhuaçu e com valores aproximadamente iguais é Ponte Nova, sim. Sim. Neste caso, sim. Ponte Nova bate valor com Manhuaçu. Um valor de R$ 2,50, tá? Que é o valor de 1 hora. De carro de passeio. De carro de passeio. Ou o máximo de 2 horas, R$ 5,00. No caso de motocicleta, tem uma variação também. 1 hora, R$ 1,00. 2 horas, R$ 2,00, que também se estipula aqui o valor máximo pelo tempo máximo, que é de 2 horas. Então, esse é o tempo e são os valores, né? Exatamente. O mínimo interessante, né, que não tem aquela compra fracionada que nós temos em estacionamentos comuns. O estacionamento comum a gente pode parar 30 minutos, a gente pode parar fração de hora. Aqui não, estabeleceu que é 1 hora mínimo e 2 horas máximo. Não tem 1h30, não tem, enfim, passou de 1 é 2. Então, é essa atenção que se deve ter. E o valor, né, o parâmetro que nós temos está dentro, tá? Está dentro. O que a gente vai começar a observar é o que você disse, Luiz. São as pessoas, os usuários de outras cidades que eles começam a nos nortear. Ah, mas porque eu estive lá em Governador Valadares e lá o preço... Eu, por exemplo, eu estou indo a Governador Valadares amanhã. Eu já faço o compromisso de observar o valor lá para te trazer essa informação. Isso é importante, né, para a gente ter esse parâmetro a nível regional. Agora, com relação à compra desses créditos, a gente sabe que hoje, com a modernidade, né, dos aplicativos, tem essa facilidade também. Tem também o comércio credenciado, tem a orientação, tem número de WhatsApp, tem o QR Code das placas, através de Pix. Como é que está funcionando isso? E o consumidor, né, porque é um consumidor da vaga, né? É assim essa definição? É isso mesmo? Né? O consumidor, ele tem aí que ter essa facilidade para poder adquirir. Está funcionando realmente ou está difícil? Luiz, é relação de consumo. Pela aquela explicação que nós tivemos aqui, porque se cobra uma tarifa. E essa tarifa é individualizada e eu posso ou não aderir. A partir do momento que existe um preço, algo, uma tarifa, que ele está disponibilizado e eu posso ou não adquirir, eu estou diante de uma relação de consumo, tá? Mesmo por um permissionário aqui, né, alguém que está prestando esse serviço em nome do poder público, tá? Então, número 1, é uma relação de consumo. Segundo, essa coisa de aplicativo, Luiz, isso veio para ajudar demais. Realmente, tá? Era uma correria. Parava o carro no faixa azul, tinha que descer, procurar comércio, ir atrás de banca, pegar aquele negócio, aí já não tinha caneta, né? Era aquela loucura. Hoje, não. Esse aplicativo, antes de dar a entrevista aqui, né, que você solicitou, Luiz, nesse sentido, eu instalei o aplicativo e já usei o aplicativo por 2 vezes. Inclusive, está sendo usado neste momento aqui fora com a minha moto. E funciona mesmo? E funciona. Funciona. O aplicativo funciona. Mas nós já vamos registrar, porque a gente não está aqui também só para falar o que funciona. Claro, a gente já fala também o que não funciona. O site não funciona. O site que eles anunciaram, tá? Desse Pare Fácil, não tem acesso. É uma página que ela não acessa. E também, este número de WhatsApp, pelo menos esse número que está aqui, eu tentei acesso a esse número e não consegui. Que é o 33 998 46 91 74. No momento que você tentou, você não conseguiu? Não consegui. Entrei numa ajuda do aplicativo, pedi ajuda, aquela ajuda padrão que não resolve nada, tá? Então, a César o que é de César. O aplicativo é bom e funciona sozinho, sem que ninguém lhe auxilie. Realmente ele é bem prático, bem tranquilo. E também tem no comércio local, tá? A possibilidade de ir lá e já fazer a aquisição. Isso aí facilita muito também. Tem aqueles meninos que ficam ali auxiliando, os auxiliadores, eles também fazem essa compra para o motorista e também podem indicar onde é cada ponto de comércio. Quer dizer, não está faltando nada para funcionar, não. Tá? Eles só não estão
entregando 100% do que está sendo prometido. Isso é importante porque, de repente, a pessoa não tem acesso ao aplicativo, precisa desses outros meios para poder fazer a aquisição. Agora, uma pergunta que é muito importante, doutor Glauco, é com relação à carência. Porque, de repente, eu estou com o meu veículo na área, que é a área atendida aí, né, delimitada, né, pelo estacionamento rotativo, e eu preciso fazer uma parada rápida para poder, talvez, deixar alguém, pegar alguém, esperar alguém, deixar algum produto. Como que eu faço? Tem um tempo de carência ou eu não posso parar? Parei, eu tenho que acionar o rotativo imediatamente. A partir do momento que você utiliza para estacionamento, Luiz, tem que acionar o rotativo sim, tá? O que não se precisa fazer é acionar o rotativo imediatamente quando para. É um pouco diferente. Por exemplo, eu agora vim para a rádio, tá? Eu estacionei minha moto, então tem aquela diferença, né? O pessoal lembra quando tirou a habilitação, de parar para estacionar. Parar é o tempo limite suficiente para o embarque e o desembarque de passageiros. Isso mesmo. O estacionamento não, é a partir do momento que eu vou desligar o veículo, ficando nele ou não, né? Mas eu vou desligar o veículo e vou aguardar algum tempo a mais. Eu parei na porta da rádio agora, eu já estava no meu limite. Tá? Eu não podia esperar acionar o meu aplicativo ali da rua, porque senão eu atrasaria o programa com o Luiz. O que eu fiz? Como eu sei que existe esse limite de 10 minutos, eu deixei a motocicleta lá e vim andando para cá. Eu finalizei a minha aquisição dos créditos quando eu estava entrando dentro do estúdio. Sim. Eu tenho esses 10 minutos, mas não é para movimentar o carro, é para acionar o aplicativo. Entendi. É nesse sentido. Se você vai ficar mais do que esse tempo, que é o tempo de tolerância, você pode utilizá-lo para fazer essa compra. Essa compra. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, para ali na rua e já tem que ficar desesperado atrás do aplicativo. Não é assim. E não é bem assim. Você tem um tempinho de 10 minutos, você pode parar o carro, estacionar, fechar, trancar, sair, né? E aí, aonde o senhor estiver, na loja, senta ali e faz o que tem que ser feito, porque 10 minutos é um tempo mais do que suficiente para poder fazer essa regularização. Certo. Doutor Glauco, agora mudando de assunto e algo que interessa muito também ao nosso público, né, que está acompanhando agora a Rádio Manhã Açu e as mídias sociais, em caso da pessoa estacionar o veículo dela, não ativar ali a aquisição do estacionamento rotativo, pode haver multa ou não pode haver multa? Seria só mesmo uma notificação de orientação, né, que a pessoa recebe? Luiz, pode haver multa sim. É uma multa que ela está prevista no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o estacionar indevidamente numa vaga da Zona Azul. Né? É uma infração grave e o valor da multa é de R$ 195,23. O condutor também perde 5 pontos. Tá? É estacionar em desacordo com a legislação, em desacordo com a orientação das placas. Isso é multa de natureza grave. Tá? No faixa azul, tem uma diferença. Não é porque você estacionou e não acionou o aplicativo com o crédito que você, de forma imediata, é multado ou autuado para depois ser multado. Não é assim que funciona. Primeiro, deveria se receber, eu ainda não vi isso na prática, tá, Luiz? Então, aí o ouvinte fiscaliza, encaminha para a gente aqui, que a gente fala novamente, se for o caso. Mas deveria ser encaminhado, primeiramente, uma notificação para pagamento e regularização. Então, esse pagamento e regularização se compõe uma multa, é alguma coisa em torno de R$ 35, tá? Que é multa entre aspas, já não é a multa de trânsito. Na verdade, é uma taxa, né? É uma taxa administrativa, tá? Que seria paga. Se não houver o pagamento, aí sim vem a autuação pelo estacionamento irregular, que é um estacionamento irregular como qualquer outro, como se fosse um local proibido. Inclusive, acredito que caiba, nesse caso, a remoção do veículo, né? Cabe remoção do veículo. Cabe sim. Porque a partir do momento que ele está irregular, ele está preenchendo a vaga de alguém. Ou poderia estar preenchendo a vaga de alguém que estivesse naquele momento em situação regular. Né? Então, cabe como se fosse um estacionamento proibido.
Tá? Ela funciona dessa maneira. A única diferença é essa forma de cobrança. Primeiro vai um avisozinho, tá? Para depois vir a autuação de trânsito propriamente dita. Existe uma segunda chance. Certo. Só que 10 vezes mais cara. R$ 35 R$ a taxa, 35 né? reais. É. Agora, para a gente poder encerrar, são 8h36 da manhã, a pessoa se sentiu lesada nos seus direitos, né, enquanto consumidor, nessa relação dela, consumidor, com uma empresa, né, que administra o faixa azul, aliás, o estacionamento rotativo de Manhuaçu. O PROCON é onde ela deve também procurar aí a sua assistência. Pode também procurar a assistência do PROCON, principalmente nessa disponibilização do aplicativo, na disponibilização dos pontos de venda. Tá? Lembrando, Luiz, que essa relação é uma relação de consumo mais sutil. Ela não é aquela relação de consumo bacana que dá para a gente brigar, para a gente lutar. Claro. É muito mais um direito de estar na vaga do que propriamente uma proteção do seu veículo. A gente, às vezes, contrata o estacionamento e aí tem lá no estacionamento que é contratado. O estacionamento não se responsabiliza pelas bolsas, pelas carteiras, por itens deixados dentro. Não tem nada a ver, porque o Código de Defesa do Consumidor não considera isso como algo plausível de ser negado. Tá? Então, se você deixa o seu carro no estacionamento, o seu direito ali naquele momento não é pura e simplesmente o de estar estacionado. Ali você tem o direito, além de estar estacionado, da segurança do seu veículo. Olha a diferença. Nesse caso, você está falando do estacionamento fechado, não esse público. Porque nesse público existe esse direito também? É a grande questão. No público não existe esse direito. Porque essa é uma questão que eu sempre tenho comigo, porque se eu vou utilizar o rotativo e eu tenho um estacionamento fechado, né, privado, próximo, eu opto por pagar o privado. Porque se deduz que lá a segurança ao seu veículo é maior. Já que eu vou pagar na rua, eu pago um privado. Né? Lá no privado eu tenho essa cobertura. Toda a cobertura, mesmo que se negue. Mesmo que esteja escrito lá. Mesmo que esteja escrito, você não tem. Aí você tem. E é lá no PROCON que você vai buscar. Agora, no estacionamento público urbano, aberto, não. O direito que você tem ali é o direito de ocupação de vaga e não de proteção do veículo. Isso é bom que fique claro. É importantíssimo, importantíssimo, né? Eu já tinha para mim essa clareza, tanto é que faço a opção quando está próximo, né, pelo privado. Porque já que vou pagar mesmo, é um pouquinho mais caro, mas aí você tem uma segurança maior. Eu acredito que nós conseguimos esclarecer bastante dúvidas com relação a isso, doutor Glauco, e se aparecerem mais, a gente volta a falar do tema. Perfeitamente, sempre às ordens, Luiz. Muito obrigado pela presença, bom restante de recuperação aí da dengue, que é um período assim de uns dias a mais, né? A gente sabe disso, já tive dengue em 2011, e vamos torcer, né, para que a gente vá vencendo essas arboviroses, né? Dengue, chikungunya, zika, inclusive Manhuaçu, né, infelizmente, já tem aí registro oficial de 5 mortes, né, em decorrência da dengue. A gente até ouve falar de mais números, né, mas os oficiais são esses. 5 casos já confirmados de morte por dengue. Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Luiz, eu que agradeço a oportunidade que você nos dá, da Prefeitura de Manhuaçu, ao PROCON de Manhuaçu, essa abertura, essa chance de estarmos aqui, de alguma forma, contribuindo com as informações dos consumidores de nossa cidade e de toda a região. E reforçando o alerta, muita atenção, que o senhor, que a senhora puderem fazer para evitar essa doença, essa dengue, passando aí os seus repelentes, cobrindo-se aí o seu corpo o máximo possível. Agora já fica um pouquinho mais frio, já fica até mais fácil de usar uma roupa comprida, tá? Faça, porque o sofrimento é muito grande e, como o Luiz disse, existe risco, inclusive, de morte. Assim nós encerramos a entrevista de hoje. Após o intervalo, tem as ocorrências policiais. Teve um homicídio em São João do Manhuaçu. Nós vamos destacar já para você aqui na sequência. Comunicando Luiz Nascimento.